Faz diferença trocar o tipo de açúcar? Meu nome é Anne, sou professora adjunta de Nutrição Clínica da UERJ e hoje a gente vai discutir sobre os diferentes tipos de açúcares. Lembrando que demerara, açúcar mascavo, açúcar do coco é tudo açúcar, ou seja, a sacarose que vai ser digerida igualmente em glicose e frutose. Mas, Anne, existe alguma diferença? O açúcar mascavo ele acaba tendo um processamento menor, o açúcar mascavo e o demerara, e o do coco tem um processamento menor, o que garante a permanência de alguns nutrientes, como cálcio, magnésio e potássio. Né? Então, ele mantém essas vitaminas e sais minerais da cana-de-açúcar. Tá? Então, tanto o mascavo quanto o demerara também. Né? Em relação à caloria, eles são todos muito parecidos. Tá? Então, do coco, cristal, mascavo, refinado tem em torno de 400 calorias por 100 gramas de alimento. Tá? E nessa publicação ela chama atenção ainda que quanto mais branco, mais refinamento, mais tratamento químico. Já os açúcares mais escuros, eles vão ter mais fenólicos e aminoácidos. Então, quanto mais escuro, mais compostos fenólicos. Como a gente vê nessa publicação. Então, que compara o açúcar mascavo com o açúcar branco. Então, você vê que o açúcar mascavo ele tem uma concentração de polifenóis maior do que o açúcar branco. Mas quando a gente vai comparar com nozes, com mirtilo, você vai ter uma concentração muito maior, né, nesses outros alimentos do que no açúcar. Então, não podemos pensar no açúcar como fonte de nutrientes. Né? A gente tem outros alimentos que são muito mais ricos em nutrientes do que o açúcar mascavo, ou o açúcar do coco, ou o açúcar demerara. Tá? Anne, o açúcar do coco, qual é a vantagem dele? Então, parece que ele é extraído de fluido de flores da palma do coco, ele tem um pouco mais de polifenóis, zinco, cálcio, assim como os outros açúcares menos refinados. E tem um trabalho que está circulando no Google, né, mostrando que ele tem baixo índice glicêmico. Nesse trabalho foi feito com 10 indivíduos saudáveis e eu só encontrei essa curva de glicose mostrando que após o consumo do açúcar do coco, quando comparado à glicose, você tem um menor pico de açúcar, ou melhor, um retorno mais rápido do nível para níveis adequados. Mas essa publicação ela não está em nenhuma revista científica, tá? Tem um outro gráfico também junto, mostrando que o açúcar do coco tem um índice glicêmico menor, mas eu não encontrei nenhuma publicação que comprove esse índice glicêmico reduzido do açúcar do coco. Tá? E do açúcar invertido, que é um outro tipo de açúcar, é igual. Tá? Então, nada mais é do que quando a sacarose entra em contato com a água, ela sofre uma reação química e esse açúcar é decomposto. Ou seja, continua sendo açúcar e as propriedades são as mesmas do açúcar. E aí, o açúcar light? O açúcar light, ele é não só um açúcar refinado, com adoçante. Então, ele tem um excesso de aditivos químicos bem importante. Ok, e qual a recomendação de açúcar? Quanto que a gente está ingerindo? Quanto que o diabético pode ingerir? Então, a recomendação mais nova de açúcares é da Organização Mundial de Saúde, de 2015, que chama a atenção que a redução, ela deve girar a redução na ingestão do açúcar e o consumo deve ser menor do que 5% da ingestão calórica, tá? Quando a gente vê a recomendação para diabetes, então a recomendação tanto americana quanto europeia chama a atenção de ingestão no máximo até 10%. Então vocês podem ver que tanto o diabético quanto o indivíduo não diabético, ele deve fazer sim restrição de açúcar. Tá? E como que está o consumo de açúcar na nossa população? Então, nesse trabalho publicado em 2012, mostra que, por exemplo, meninos adolescentes entre 14 e 18 anos ingerem em torno de 34 colheres de chá de açúcar, o que dá uma recomendação 3, 4 vezes maior do que a recomendação, uma ingestão 4 vezes maior do que a recomendação máxima, né? E vem principalmente a proveniente de açúcar, de bebidas adoçadas, doces, sucos de fruta. Mas, Anne, o consumo de açúcar ele vem reduzindo, né? Como a gente pode ver nessa publicação. Desde 1970, o consumo de sacarose, de açúcar, ele de fato reduziu. Né? O problema é que os alimentos que contêm xarope de frutose, glicose, eles vêm aumentando aqueles alimentos processados.
Tá? E o mesmo é visto no Brasil com dados da pesquisa de orçamento familiar, que o consumo de açúcar cristal quanto refinado ele vem reduzindo, mas o consumo de doces, o consumo de suco vem aumentando muito, que também provoca aumento de ingestão de açúcar. Aonde estão os açúcares hoje, então? Se a gente não está adicionando tão? Está presente nos alimentos processados, né? Então, pão, fruta em calda, extrato de tomate, todos têm adição de açúcar. E os alimentos ultraprocessados, como iogurtes, aqueles iogurtezinhos com sabor, do tipo Diet Light, tem açúcar, cereal matinal, barrinha de cereal. Então, vou mostrar alguns exemplos para vocês. Por exemplo, esse biscoito, que ele é salgado, ele tem 2 tipos de açúcares na sua composição. Esse outro chama água e sal, também contém açúcar na composição. Né? Essa barrinha de cereal, ela consegue conter 7 tipos de açúcares, sendo que o primeiro ingrediente é xarope de glicose, ou seja, isso não é uma barrinha de cereal, é uma barrinha de açúcar. Essa outra barrinha, ela também tem, enfim, xarope de glicose, açúcar, açúcar invertido, polidestrose, o que muitas vezes a gente não imaginaria que numa barrinha de cereal como essa, uma barrinha de castanha como essa, teria um número tão grande de variantes do açúcar. A própria amiga gelatina, o primeiro ingrediente dela é açúcar. E num simples iogurte, né, que ainda tem um preço mais alto, enfim, no mercado, tem 22 ingredientes, sendo que para fazer um iogurte a gente só precisa de 2, e ainda tem vários tipos de açúcares e adoçante, né? Nem é light, nem nada, mas mesmo assim tem adoçante na composição. O que mais me assusta são os produtos infantis, né, que são recomendados, enfim, para criança, e que todos eles têm uma quantidade totalmente absurda de açúcar, então eles não devem ser consumidos nem por crianças e muito menos, né, por adulto, nem por bebês, né, que muitas vezes eles são recomendados. Em relação aos sucos de fruta, então, como vocês podem ver esse suco, ele tem uma quantidade muito grande de açúcar líquido invertido, açúcar, maltodestrina e ainda tem adoçante, um adoçante que comprovadamente provoca disbiose, provoca alteração de flora bacteriana. Tá? E uma lata de suco ou de Coca-Cola, de refrigerante, de mate, enfim, ele tem uma quantidade muito grande, todos eles, uma quantidade muito grande de açúcar, se a gente tiver essa recomendação em torno de 50 gramas, considerando tudo que a gente consome no dia. Né? E as bebidas, enfim, os isotônicos, que são tomados muitas vezes por praticantes de atividade física, às vezes antes, durante, após, não só com açúcar, mas também cheios de corante. Não sei o que tem de nutrientes, de coisa nutritiva dentro desse composto. Enfim, quais são os riscos dos açúcares? Baixo consumo de micronutrientes, esse é o principal risco. Então, consumo baixo de vitaminas do complexo B, vitaminas antioxidantes, também está provado com publicações brasileiras. Né? O segundo risco do consumo excessivo de açúcar é o aumento do colesterol. Tá? Então, você tem o consumo de carboidrato, o consumo de açúcar é o principal vilão para aumentar o colesterol, e não é a manteiga, como vocês podem ver aqui do lado. Um outro problema é que o consumo de açúcar, quando maior do que recomendado, um consumo maior que 25%, você aumenta em até 3 vezes a mortalidade por doença cardiovascular. Esse consumo de 25% corresponde a mais ou menos 3 latinhas de refrigerante. Né? Um outro problema é o vício em açúcar, que já está bem descrito, então que gera um comportamento aditivo pelo consumo de açúcar, e vários outros riscos, então de cárie, por exemplo, aumenta o risco de gota, de ácido úrico, de aumentar o ácido úrico, além de obesidade, diabetes, modificação de flora bacteriana, aumenta a mortalidade, aumenta o colesterol, enfim, os riscos são vários. Minhas conclusões, primeiro, prefira sempre os menos refinados. Apesar de todos serem açúcar do mesmo saco, o menos refinado é melhor. Passo 2, faça restrição de açúcar. Então, está provado que a restrição de açúcar é uma intervenção para reduzir o risco de doença cardiovascular. Tá? Então, deve ser rotina na prática clínica a gente prescrever uma restrição de açúcar. Então, uma ingestão de até 50 gramas por dia. Tá? Passo 3, pensa na qualidade dos carboidratos também. Então, esses alimentos são considerados de baixa qualidade, como os grãos refinados, pão branco, arroz branco, biscoito, cereal, sobremesa.
amido que está presente na batata inglesa e os açúcares de adição das bebidas açucaradas, balas e o açúcar que a gente adiciona no cafezinho, enfim, nas bebidas. Então, são todos considerados carboidratos de baixa qualidade. Passo 4. Então, sempre menos amido e mais fibra. Então, eu trago esse trabalho publicado em 2015 que mostra que uma dieta low carb não necessariamente é boa. Então, uma dieta low carb, pobre em fibra, você aumenta o risco de diabetes. Tá? Então, uma dieta rica em carboidrato e pobre em fibra aumenta mais ainda. Tá? E se a gente tem uma dieta rica em amido, como vocês podem ver aqui, você tem, independente se tem fibra ou não, você tem um aumento do risco de diabetes. Então, a gente tem que ter uma dieta pobre em amido. Tá? E meu passo 5 é cozinhe. Né? Então, desenvolva, exercite, divida habilidades culinárias. Então, quanto mais você cozinha, menor o risco de você consumir excesso de açúcar. Tá? Então, aqui eu deixo uma série de preparações bem saborosas, com uma quantidade de açúcar e que a gente pode tranquilamente incorporar esses alimentos no nosso dia a dia, trazendo prazer ao comer, mas tendo sempre atenção na qualidade, na quantidade do açúcar. Gostou desse vídeo? Comente, compartilhe e até o próximo vídeo.